Vocês viram só a quantidade de meninos, adolescentes, crianças na inauguração da B-Byte, escola americana de games e programação. Só que é uma escola americana idealizada por um brasileiro, Alex Roger. Você mora em Orlando, é isso? Você mora na Flórida? Sim, eu moro na Central Flórida, né? Próximo de Orlando, uns 40 quilômetros de Orlando, em St. Cloud. E lá eu tenho uma publicadora de jogos e aplicativos de celular. Ou seja, o que te levou para o exterior foi justamente o resultado de criação de jogo, né? Então, eu desenvolvi um jogo há 4 anos atrás, que ficou em top 1 da App Store e Google Play, por 4 meses em 4 países diferentes. E por conta disso eu fui para a Flórida e continuando essa proposta e desenvolver outros projetos lá. E hoje estamos com 19 jogos e apps publicados na App Store e Google Play. E o Alex é um cara de sucesso e as pessoas de sucesso compartilham conhecimento. Então ele resolveu criar essa escola. Quantas unidades são lá fora? Hoje nós temos 6 unidades, 4 no estado da Flórida e 2 no estado da Geórgia. E no Brasil essa é a primeira do estado de São Paulo? A primeira B-Byte do estado de São Paulo? Hoje nós estamos em 3 estados do Brasil. Mês que vem inaugura mais uma em Porto Velho, semana que vem, na verdade, próximo domingo agora em Porto Velho, em Rondônia, e aqui no estado de São Paulo, a cidade de Santos foi agraciada com a primeira unidade. Eu quero que você conte o que vocês vão realizar aqui, passar para as crianças, para os adolescentes, porque a escola, a princípio, ela é dirigida para crianças de 6 a 16 anos, né? Eu fiquei impressionado, um ambiente lúdico, bacana, criativo. Essa é a proposta, né? Então, inspirado no modelo de ensino americano, eu também passei um tempo na Finlândia, lá tem um sistema de ensino, a gente acabou aproveitando um modelo de ensino com o sistema de ensino escandinavo, né? E o modelo americano é que o ambiente seja propício para aquela determinada matéria, tanto que lá eles trocam de sala de aula, a sala de química tem tudo relacionado à química, a de biologia, tudo relacionado à biologia, que nada melhor do que uma escola de games com tudo relacionado a games. Então, quando a criança entra dentro da nossa unidade, ela sente como se estivesse fazendo parte do jogo, que ela é um dos personagens dentro do jogo, e aí é um ambiente onde vai estimulá-la para poder criar e ela não vai ter limites aí para poder conseguir desenvolver o que ela quiser. Nesse curso a criança vai desenvolver o seu próprio jogo? Sim. A proposta é que ele vai aprender com todas as técnicas necessárias, todas as habilidades necessárias dentro do cronograma e dentro do projeto, para que no final ela fique com o jogo dela pronto e publicado na App Store. Uma criança de 6 anos de idade, daqui a 6 meses, vai ter o jogo dela pronto e publicado na App Store. Isso num primeiro módulo? Já no primeiro módulo. São 6 módulos, mas todo módulo é completo e conclusivo. Eles completam o game totalmente no final de cada módulo. E no próximo módulo, um novo game mais polido, né? Então, cada módulo é um projeto e um game diferente, mas todos eles completam e com tudo que é necessário para que aquele projeto seja finalizado. O Alex estava me mostrando ali as fases de um módulo. Eu imaginei que aqueles fossem todos os módulos, mas aquilo ali é apenas um módulo, etapa por etapa. Sim, são todas as etapas. Ele tem que desenvolver, como eu tinha te falado, uma história criativa para aquele personagem dele. Depois ele tem que fazer a composição, fazer uma leitura daquela história que ele criou e dar vida visual a esse personagem, desenhar, animar, criar um ambiente dele, um som que tenha a ver com aquele tema que ele escolheu. Depois fazer toda a lógica de programação. Então são vários mundos, são habilidades, são separados por isso pareceu para você que são módulos diferentes, mas são habilidades separadas, habilidades diferentes, mas que todas elas se interligam e o resultado no final é o jogo dela bonito, com sons agradáveis, divertido. Então essa é a proposta lá do ambiente. O interessante é que as aulas não se limitam aqui à escola, né? Ou seja, em casa o aluno dá continuidade desenvolvendo esse projeto, pesquisando. Ah, sim, essa é a principal primícia nossa, né? Que ele tem a capacidade de replicar em casa aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Então toda aula nossa tem uma pós-aula, para que ele não fique, por exemplo, em casa o tempo todo só assistindo o vídeo do YouTube, deixando de perdendo a oportunidade daquele equipamento potente que ela tem à disposição, daquela criatividade do tempo e não absorvendo nada daquilo lá. Então a gente quer conscientizá-la de que, se ela quiser, ela consegue criar coisas incríveis com aquela ferramenta que ela tem. Então toda aula ele vai para casa, conclui algumas atividades que são necessárias para a aula seguinte. Então vai estimular ele a utilizar o seu computador, o seu equipamento, para poder criar alguma coisa que acrescente alguma coisa para ele ou para alguém. Agora, a outra sala, o laboratório, eu fiquei impressionado. O aluno vai construir uma impressora, é isso? É verdade. Então, nesse laboratório Maker, a nossa proposta é a mesma, né? É que a gente tem um projeto, só que o projeto lá é físico, não é de software. Eles
vão compondo a impressora 3D é o projeto, e no processo de construção da impressora, eles vão aprender conceito de mecânica, de eletrônica, de robótica, de programação, de modelagem 3D, toda a experiência que envolve aquele projeto. E o bacana é que, assim como no outro, ele tem que ter a capacidade de replicar em casa, e como é uma peça física, ele termina de montar a impressora, terminando de montar, ele leva a impressora para casa porque é dele. E lá ele continua inovando, utilizando a sua impressora e inovando cada vez mais e mais. Vocês vão ter também uma aula onde o aluno vai desenvolver um drone, é isso? É verdade. As técnicas, os equipamentos eletrônicos, os circuitos e processadores são os mesmos da impressora, né? Só muda alguns componentes e uma maneira diferente de programar. Então a impressora vai permitir que ele imprima peças para o drone. Né? Então ele vai, a partir dela, desenvolver várias coisas. Agora, uma curiosidade, sabe de que são feitas essas peças dessa impressora que você acabou de mostrar aí? Essas impressoras são feitas de amido de milho e mandioca. Beleza. É um produto plástico, só que biodegradável. Tem um estúdio também aqui na BeByte para os youtubers, não é isso? Sim. Ou seja, olha a preocupação deles, fazer com que o jovem, ele busque dentro do seu universo, né, alguma coisa interessante, né, uma coisa que possa falar com propriedade. JB, a verdade é que é um mundo que está aqui agora e não volta mais atrás. Então a gente tem que conseguir mostrar para eles que eles têm muita coisa para oferecer, muita informação interessante. Então eles acabam copiando o que os outros youtubers fazem, ou acabam fazendo, criando conteúdos que não traz uma relevância ou educacional ou informativa. Então a gente tenta conscientizá-lo de que ele tem sim, ele é único, ele fala coisas que as pessoas querem ver, querem ouvir, querem ver, e motivá-lo a fazer isso, a ser ele mesmo lá. Então é um ambiente onde a gente trata isso. O ambiente de aula desse curso é um ambiente bem descontraído, é como uma mesa redonda onde discutem cada um as suas habilidades, o que ele faz, e a gente tenta levar e estimular eles a acrescentar isso, a explorar cada um, explorar a si mesmo, né? Para que as pessoas possam ver e muitos vão gostar. Eu perguntei, mas essas máquinas aqui são do meu tempo, são mais antigas, né? Mas tem fundamento isso também. Exatamente. Hoje a indústria de games, ela é a mais poderosa do entretenimento. Ela fatura mais do que cinema e música juntos. A origem dela está aqui. Exatamente. Esses caras que deram origem para isso. Então, eles não tiveram esse acesso, já nasceram agora numa época de videogames com realidade virtual e todas essas coisas. E não tinham acesso ao fliperama que eu tive, que de repente você teve, e muitos que estão nos assistindo. Então, nós trouxemos isso para que eles conheçam essa história, respeitem essa história, e o game não tem vencimento, ele faz parte da cultura de muita gente, e a arte ela continua para sempre, e esses games vão continuar para sempre, e a gente quer que eles tenham acesso a essa estrutura também. Além dos games modernos, nós temos aqui games com a realidade virtual, Nintendo Switch, nós também temos esse game mais clássico. Legal, olha. Tentamos abreviar um pouquinho do que é a BeByte, que está em Santos, aqui na Avenida dos Bancários, número 120. Eu queria só finalizar falando um pouquinho da história dele. Tem uma história muito rica, jovem ainda, 36 anos, mas você participou do Rotary com um projeto nos Estados Unidos. Aliás, fez um projeto social muito bonito. Verdade. Bom, a BeByte nasceu com a proposta de promover a inovação do entorno, né? Então tinha um projeto no Rotary, eles tinham uma demanda para um determinado camp que queriam levar um pouco mais de conteúdo para alguns jovens que estavam em área de risco social, e então nós levamos, como produtora de game ainda, nós levamos para ele um modelo de ensino e ensinamos durante 15 dias esses jovens a criar seus jogos, e eles conseguiram criar 15 dias eles criaram seus jogos, e ficaram muito, porque lá também foi muito extenso, né? Então foi todos os dias, várias horas por dia, então por isso que foi num período de 15 dias, mas acabaram criando, e foi muito bacana. A gente viu que aquilo poderia mudar a vida de alguns daqueles jovens, quiçá da sua comunidade, da sua família. Então foi aí que nasceu o projeto BeByte, e a partir daí nós iniciamos a possibilidade de expandir isso para outros lugares. Lá nos Estados Unidos iniciou, e agora nós estamos no Brasil já em 3 estados. Olha só que beleza, tem muito mais coisas, mas você fica no Brasil há muito tempo? Fico acompanhando toda a expansão esse ano todinho aqui. Que legal, parabéns. Olha só, traga seu filho para conhecer. Aliás, ele deve pedir para você trazê-lo aqui, conhecer a BeByte, inscrevê-lo aí num dos cursos. Sensacional. Você vai estar colaborando para que o seu filho saia na frente, não é isso? É verdade. Alex, parabéns pela história, Obrigado. Tá bom? Obrigado, estou feliz. BeByte, seja bem-vinda. Obrigado, gente.
Alex Roger, uma capacidade, né? Muito bacana. Olha, o Diego Lopes é diretor da escola. Agora ele vai dar todas as informações que vocês estão se perguntando, né? Cursos, carga horária, quem pode fazer, quem não pode fazer. Os pais têm uma flexibilidade, não tem aquela rigidez de horário, saiu 18 horas, tem que pegar 18h10, existe uma flexibilidade. É isso aí, João. A gente tem aqui na escola, a gente tem uma área de convivência, então quando o seu filho chega na escola, ele entra através de um sistema de segurança, ou seja, tem um controle de acesso onde ele só sai através do disparo da recepcionista, então não tem como ele sair da escola. Dentro do ambiente da escola, enquanto não começa a aula, ele pode ficar circulando numa área de convivência. Então ele vem, ele joga o videogame, ele usa os flippers, ele pode usar o estúdio de youtuber, tanto antes da aula como depois da aula. Cada módulo são 6 meses, uma vez por semana, uma aula de 1h30. Isso para o game, tá? YouTube são 3 meses e o Maker 4 meses. E no curso de game, que tem essa duração de 6 meses, ele já vai conseguir fazer um jogo, é isso? Criar um jogo. Então no final dos 6 meses a gente não emite um certificado. O certificado é a publicação do jogo dele no Apple Store ou no Google Play. Então durante esse período de 6 meses ele passa por várias etapas, desde o desenho, da criação do cenário que ele pretende adotar no jogo, passa para a parte de programação, passa depois para a parte de fases, onde ele desenvolve algumas habilidades, uma fase mais fácil, uma fase mais difícil, então ele tem um raciocínio lógico para entender isso, e aí por fim, na 24ª aula, ele consegue publicar o jogo no Apple Store ou no Google Play. E no total quantos módulos são, ou seja, cursos? Ele pode fazer 6 módulos. Então no primeiro módulo ele vai fazer o quê? Um jogo mais simples, um jogo em 2D. Terminou os 6 meses, publicou o jogo dele em 2D. Ele vai passar para um segundo módulo, onde ele faz um jogo 3D, que já é um jogo mais complexo. E assim ele vai seguindo durante os 6 módulos. Todos os módulos duram 6 meses, todos os módulos passam pelos mesmos níveis, então é o mesmo plano de ensino, o mesmo plano de aula. E aí, no decorrer desses 6 meses, ele publica um jogo. Então, cada final de módulo, que seria um projeto, ele publica um jogo. O que é legal também? A gente vem dar um apoio para o ensino tradicional. Sim. Então, quando o aluno está aqui dentro desenvolvendo, de repente, um conhecimento, uma habilidade, expandindo esse conhecimento, expandindo esse potencial criativo, ele tem um rendimento maior na escola durante o horário de aula. Olha esse espaço. Experiência Maker, é isso? Olha só, uma impressora digital. Ela foi construída aqui mesmo na Bibyte e ela é ecologicamente correta também, né? O material utilizado, muito interessante. E o aluno que fizer esse curso, ele vai poder no final levar a sua impressora, que ele mesmo fabricou? É isso aí, fantástico, né? Na verdade o curso são uma duração de 4 meses, onde ele recebe essa impressora desmontada, e ao longo desses 4 meses ele monta. Então ele tem noções de robótica, de matemática, de física, de automação, de eletrônica, de elétrica, uma série de matérias e de disciplinas que ele pode adquirir. Feito isso, ele montou a impressora, ele passa a resolver os problemas dessa impressora, de forma que ele busque a solução desses problemas e não que esses problemas sejam solucionados pelo professor. E aí, no término dos 4 meses, ele leva essa impressora para casa e continua imprimindo, continua criando em casa. A gente fala professor, mas na verdade são tutores, né? Que estimulam eles a se desenvolverem, não é isso? Tanto no game, no Maker e também ali no YouTuber, o estúdio, que é bacana. Hoje todo jovem quer se desenvolver, quer ser um YouTuber. Isso, aqui no nosso curso de YouTube, que tem duração de 3 meses, na verdade, a gente foca no desenvolvimento do conteúdo. Então, na pesquisa daquilo que a criança, do jovem gosta de fazer. Então, aquele material que ele gosta de fazer, ele tem que trazer uma pesquisa, ele tem que debater em sala de aula com os outros alunos, ali no espaço YouTuber. E aí, a partir daí, ele vai gravar o vídeo. E aí sim a gente entra com a técnica de edição, e aí com a edição de vídeo, edição de áudio, enfim, mas o conteúdo em si é o foco do programa. Eu só sinto uma coisa, né, que é só até 16 anos. Eu adoraria frequentar essa escola. Olha, proponha, convide seu filho para vir conhecer a Bibyte. Com certeza vai ser um programão, ele vai adorar. O problema é que ele não vai querer sair daqui. Não é isso? Gente, Bibyte em Santos.